Você já ouviu dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é? Essa frase ecoa em nossos cultos, estudos e canções, repetida tantas vezes que parece ter virado um refrão do meio evangélico. Mas e se eu te dissesse que a maioria das pessoas entendeu errado o que ela realmente significa? Muitos imaginam Davi como um homem de pureza inabalável, quase angelical, alguém cujo coração era igual ao de Deus. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia quer dizer? Imagine as muralhas de pedra de Jerusalém, por volta do ano 1000 a.C. No Palácio Real, no ponto mais alto da cidade, está o rei Davi, o mesmo que matou gigantes e compôs salmos que emocionam o mundo até hoje. Mas, nesta noite, ele não está enfrentando Golias, nem compondo louvores. Ele passeia no terraço e avista uma mulher se banhando. É Batseba, esposa de Urias, o Hitita, um de seus soldados mais leais, um guerreiro que naquele exato momento está arriscando a vida nas linhas de frente contra os amonitas. E é ali, no silêncio da noite, que a imagem do herói começa a ruir. O homem, segundo o coração de Deus, toma a mulher do seu soldado, engravida-a e, num ato frio e calculado, arquiteta a morte de Urias. Manda colocá-lo na frente da batalha mais mortal e ordena que os demais recuem, deixando-o sozinho para morrer. Soa como o coração de Deus ou soa dolorosamente humano? Então, o que significa de fato ser um homem segundo o coração de Deus? A resposta não está na pureza ou na perfeição, mas no contraste. O contraste entre Davi e outro homem, o rei Saul. E é nessa linha que a verdade começa a se revelar. Para entender Davi, precisamos voltar um pouco no tempo, até a cidade de Mispa, nas montanhas de Benjamim. O povo de Israel, cansado de ser governado diretamente por Deus através dos juízes, exige um rei. Queremos um rei como tem as outras nações, dizem a Samuel. E com esse pedido, rejeitam o governo divino. Deus então lhes concede o que pedem e lhes dá Saul. Ele era o rei perfeito aos olhos humanos, jovem, alto, belo, com aparência imponente. A personificação da força e da aparência que Israel queria mostrar ao mundo. Mas o coração de Saul era o problema. A primeira rachadura aparece em Gilgal, quando os filisteus ameaçavam com um exército esmagador. Samuel havia mandado esperar por ele para oferecer o sacrifício, mas Saul, impaciente, decide agir por conta própria. Oferece o holocausto e quando Samuel chega, Saul já está se justificando. Vendo que o povo se espalhava, eu me forcei e ofereci o holocausto. Veja o padrão. Saul faz tudo para parecer obediente, mas desobedece naquilo que realmente importa. Ele é piedoso na aparência, mas rebelde na essência. Mais adiante vem o golpe final. Deus ordena que Saul destrua completamente os amalequitas, mas ele poupa o rei Agag e o melhor do gado, alegando que fariam sacrifício ao Senhor. Quando Samuel o confronta, ele insiste. Sim, obedecia à voz do Senhor, mas o povo tomou do despojo. É sempre assim. Saul sempre tem uma desculpa, sempre um mas. Seu coração busca parecer correto diante dos homens, enquanto se afasta de Deus. E por isso, Samuel declara: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Saul é o retrato do homem segundo o coração do povo, não segundo o coração de Deus. Enquanto isso, em uma cidade esquecida chamada Belém, um jovem pastor cuidava de ovelhas no silêncio dos montes. Enquanto Saul buscava grandeza, Davi cultivava fidelidade. Ali, longe dos olhos de todos, seu caráter era moldado. Ele lutava contra leões e ursos para proteger o rebanho, não por glória, mas por responsabilidade. Sua coragem não nascia da vaidade, mas da fé. O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará deste filisteu. E então chegamos ao vale de Elá, onde o exército de Israel está paralisado diante de um gigante, Golias, o filisteu de Gate. Enquanto Saul e seus homens veem um obstáculo intransponível, Davi vê um afrontador do Deus vivo. Sua confiança não está na sua funda, mas no nome do Senhor dos Exércitos. É esse coração que Deus vê. E é por isso que, em uma cerimônia simples na casa de Jessé, o profeta Samuel unge o ruivo e de belos olhos Davi como o futuro rei, e o Espírito do Senhor se apodera dele desde aquele dia. Davi entra para a corte de Saul, toca a harpa para acalmar o rei, vence batalhas, conquista o respeito do povo e desperta o ciúme mortal de Saul. Começa então sua longa jornada de fuga.
Caçado como um animal nas montanhas de Zif, no deserto de Maom e nas cavernas de Engedi, Davi aprende o significado de confiar em Deus no escuro. Dentro de uma dessas cavernas, ele tem a chance de matar Saul. Poderia justificar o ato dizendo: Deus o entregou nas minhas mãos, mas não o faz. Corta apenas a orla do manto do rei, e no mesmo instante o coração dele se aperta. O Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor. Este é o coração que Deus procura. Um coração que, mesmo ferido e injustiçado, respeita o tempo e a vontade divina. Enquanto Saul busca respostas em médiuns e tentações, Davi busca a presença de Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. E então, no auge de sua glória, Davi cai. Já não é o pastor solitário dos campos, nem o fugitivo das cavernas. Agora é o rei absoluto em Jerusalém. No conforto do palácio, longe das batalhas, ele comete seu pecado mais sombrio. O adultério com Batseba, a tentativa de encobrir a gravidez, a manipulação e o assassinato premeditado de Urias. É o ponto mais baixo de sua vida, marcado por poder, luxúria e engano. Passam-se meses de silêncio. Davi vive como se nada tivesse acontecido, até que o profeta Natã o confronta com uma parábola simples. Um homem rico que rouba a ovelha do pobre. Indignado, Davi condena o homem da história e ouve de Natã as palavras que o rasgam por dentro. Tu és o homem. E a diferença entre Davi e Saul se torna evidente. Saul se justificava, Davi não tenta se explicar. Não acusa Batseba, não culpa Urias, ele simplesmente diz: pequei contra o Senhor. Essas 3 palavras são o ponto de virada. Elas abrem as portas da graça e fecham as da autojustificação. Davi se derrama diante de Deus e escreve o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O sacrifício que agrada a Deus é o espírito quebrantado, um coração contrito e quebrantado não o desprezarás. As consequências do pecado vêm, a morte do filho, a turbulência em sua casa, mas a comunhão com Deus é restaurada. Davi não é um homem segundo o coração de Deus por ser perfeito, mas por ser quebrantado. Ele não é admirado por nunca cair, mas por sempre se levantar e voltar para Deus. Então, o que é ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Não é viver sem erros, é sobre a direção do coração. Saul representa o coração que se desvia, que busca aparência e justificativa. Davi representa o coração que, mesmo falhando, volta-se a Deus com sinceridade. Talvez hoje você se sinta como Saul, tentando parecer forte, mantendo as aparências, mas Deus ainda chama e Ele ainda restaura corações como o de Davi. Ele não está impressionado com performance, com quem parece santo. Ele busca autenticidade. Busca corações que na vitória louvam o seu nome e na queda clamam por sua misericórdia. A mensagem da vida de Davi não é nunca caia, mas nunca deixe de se levantar. Deus não está à procura dos que não erram, mas dos que não desistem de voltar. Se essa mensagem falou ao seu coração, faça 2 coisas. Primeiro, escreva nos comentários uma oração simples, verdadeira, sem máscaras. Diga: Senhor, quero buscar o teu coração, não parecer perfeito. E segundo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda há graça, porque o Deus de Davi ainda é o Deus das segundas, terceiras e infinitas chances.